Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Clênio, estou aqui com minhas colegas do curso de Direito da UENG Campus Guanhães, Ana Clara e Nicole, e hoje vamos falar do casamento. Nosso tema é Até que a morte o separe, o casamento e seus efeitos. Mais um episódio do nosso podcast, sobre direito civil. No episódio de hoje, vamos falar sobre o casamento e seus efeitos. Explicaremos a natureza jurídica, os requisitos para se casar, o que pode tornar um casamento válido ou inválido, e os direitos e deveres dos cônjuges. Falaremos de regimes de bens, comunhão de parcial, comunhão universal e separação de bens. Explicaremos também o que é o pacto antenupcial e quando ele é necessário. Boa noite, meu nome é Nicole e eu estarei acompanhando o Clênio nessa discussão de hoje sobre o casamento. Meu nome é Ana Clara e eu estarei acompanhando o Clênio e a Nicole nessa discussão de hoje também sobre o casamento. Bom, para iniciar o nosso diálogo de hoje, nada melhor que começarmos pelo conceito e natureza jurídica do casamento, não é? Concordo com você, Clênio. Quando falamos em casamento, estamos tratando de muito mais que uma cerimônia ou uma festa. Juridicamente falando, o casamento é um vínculo entre um homem e uma mulher que se unem de forma livre e consciente, seguindo as formalidades previstas em lei para buscar auxílio mútuo e espiritual, integrando suas vidas de maneira fisiopsíquica e, sobretudo, constituindo uma família. Essa é a definição trazida por Maria Helena Diniz. Paulo Lobo acrescenta que o casamento é um ato jurídico negocial solene, público e complexo, no qual a manifestação de vontade do casal se harmoniza com o reconhecimento do Estado, consolidando legalmente a constituição de uma família. Ou seja, é um contrato, mas também uma instituição social regulada pelo direito. Guilherme Calma Nogueira da Gama complementa reforçando que o casamento é uma união formal entre pessoas desimpedidas com efeitos que vão muito além do casal. Ele cria um vínculo de forma que mantém a família, estabelecendo uma comunhão plena de vida e gerando efeitos pessoais e patrimoniais, que podem atingir terceiros, como filhos e herdeiros. Portanto, ao analisarmos essas definições, percebemos que o casamento é simultaneamente um ato jurídico, um negócio solene e uma instituição social, integrando direitos, deveres e responsabilidades, tanto pessoais quanto patrimoniais, e funcionando como base estruturante da vida familiar no nosso ordenamento jurídico. Perfeito, Ana Clara. Além disso, é importante destacar que o nosso Código Civil adota a teoria contratualista. O casamento é um contrato de natureza especial e com regras próprias de formação, corrente encabeçada por Silvio Rodrigues. O artigo 1577 elenca: casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas do sexo diferente, que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições desse Código. Ressaltando o requisito apontado nesse artigo da diversidade de sexo, foi suprimido pela Resolução 175 do CNJ, de 14 de maio de 2013. Além disso, no âmbito doutrinário, na 7ª Jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal em 2015, aprovou-se o enunciado 601, o qual é existente e válido casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso mesmo. Dessa forma, há dois requisitos: o consentimento mútuo dos sujeitos para a celebração do casamento e a essa celebração ser por autoridade materialmente competente. É bom lembrar que se um dos noivos, mesmo que de brincadeira, hesitar ou negar o consentimento, a celebração é suspensa na hora e não pode ser retomada no mesmo dia. Então, nada de brincadeiras na hora do casamento. Outro ponto importante também é a capacidade para o casamento. Não é qualquer pessoa que pode casar, mas apenas aqueles maiores de 18 anos. No entanto, o homem e a mulher com mais de 16 anos podem casar, mas é necessária a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais. Vale lembrar que essa autorização pode ser revogada pelos pais ou tutores até a celebração do casamento. Além disso,
Quando a denegação do consentimento for considerada injusta, ela poderá ser suprimida pelo juiz. E, em hipótese nenhuma, é admitido o casamento para aqueles menores de 16 anos, conforme o artigo 1520 do Código Civil. Já que as meninas tocaram no assunto, isso é um ótimo gancho para falar quem é impedido de casar. Esses impedimentos estão no artigo 1521 do Código Civil, não podendo casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante. As pessoas casadas, né? A bigamia é proibida. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Certo, Nicole? Isso mesmo, Clênio. Esses impedimentos podem ser opostos, até mesmo da celebração do casamento por qualquer pessoa. Qualquer pessoa capaz, né? Detalhe. E é claro que se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declarar. Já que a gente falou das causas de impedimento do casamento, há as chamadas causas suspensivas, ou seja, situações em que, enquanto perdurarem, não pode ser realizado o casamento. Dessa maneira, não deve se casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. E o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. E em relação aos efeitos, os impedimentos matrimoniais impossibilitam a celebração do casamento. E caso o casamento seja celebrado, será ele nulo de pleno direito, havendo nulidade absoluta. Já essas causas suspensivas do casamento são situações de menor gravidade, relacionadas a questões patrimoniais e de ordem privada. Não geram a nulidade absoluta ou relativa do casamento, mas apenas impõem sanções patrimoniais aos cônjuges. A sanção principal é o regime da separação legal ou obrigatória de bens. Perfeito, Nicole. Mas é importante fazer uma observação quando se trata das causas suspensivas. Essa causa desaparece se for provada a ausência de prejuízo aos envolvidos. Exemplificando, sendo demonstrada a ausência de gravidez ou o nascimento de filho no caso de viúva, a causa suspensiva é afastada. Ainda no caso do viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, sendo elaborado um inventário negativo, inclusive extrajudicialmente, apontando que aquele casal dissolvido não tinha bens. Do mesmo modo, cessa a causa suspensiva. Destaque-se que a resolução número 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça enuncia em seu artigo 28 a possibilidade do inventário negativo por escritura pública. Agora que falamos dos requisitos, das causas de impedimento e suspensivas, cabe falarmos da habilitação e da celebração do casamento. Não é isso, Clênio? Sim, Ana Clara. O casamento é um negócio jurídico formal e solene, relacionado com um procedimento de habilitação prévio, cheio de detalhes e solenidades. Do mesmo modo, em relação à celebração, a norma jurídica impõe uma série de requisitos. Nicole? O artigo 1525 do Código Civil prescreve que o requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou a seu pedido por procurador, instruído com os seguintes documentos:
certidão de nascimento ou documento equivalente, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra, declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Declaração do Estado Civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitado em julgado ou do registro da sentença de divórcio. Mas, ouvintes, é importante ressaltar que o casamento é civil, sendo gratuita a sua celebração. Além disso, caso os cônjuges declarem pobreza, também serão isentos de custas a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão, mas tem que ser comprovada a hipossuficiência. Se a documentação estiver correta, o cartório publica um edital por 15 dias nos registros civis de ambos os noivos e se houver também na imprensa local. Esse edital serve para que qualquer pessoa possa se manifestar caso conheça algum impedimento. Essas situações de urgência, a autoridade pode até dispensar a publicação. O artigo 1528 estabelece que é dever do cartório informar os noivos sobre tudo que possa invalidar o casamento e explicar os regimes de bens para que o casal saiba exatamente os direitos e deveres que terá. Se houver algum impedimento ou causa suspensiva, como descreve o artigo 1529, isso deve ser registrado por escrito, com provas ou indicação de onde podem ser obtidas. O artigo 1530 garante que os noivos recebam uma notificação sobre qualquer oposição, podendo também apresentar provas contrárias e até recorrer judicialmente se alguém agir de má-fé. Cumpridas todas as etapas, de acordo com o artigo 1531, o cartório emite o certificado de habilitação, que tem validade de 90 dias, conforme o artigo 1532. Ou seja, o casamento deve acontecer dentro desse prazo, para que tudo esteja legalmente regular. Em resumo, a habilitação é como uma checagem completa antes do casamento, garantindo que o vínculo seja seguro, válido e juridicamente protegido para ambos os cônjuges. Perfeito, Nicole. Depois que um casal obtém a habilitação para o casamento, é hora de celebrar a união. A lei traz regras bem detalhadas sobre como isso deve acontecer. De acordo com o artigo 1533 do Código Civil, o casamento deve ser realizado na data, hora e local designados pela autoridade responsável, mediante pedido dos noivos e com a apresentação de certidão de habilitação. O artigo 1534 define que a cerimônia ocorre geralmente na sede do cartório, a portas abertas, com pelo menos 2 testemunhas, que podem ser parentes ou não. Se o casamento for em um edifício particular, as portas também devem permanecer abertas, e o número de testemunhas aumenta para 4 se algum noivo não souber ou não puder escrever. Durante a celebração, segundo o artigo 1535, o oficial pergunta aos noivos se estão se casando por livre e espontânea vontade. Constatada a vontade, declara o casamento com a famosa frase: eu, em nome da lei, vos declaro casados. Logo após, o artigo 1536 determina que seja lavrado o assento de casamento, um registro completo com dados dos cônjuges, pais, regime de bens, documentos apresentados, testemunhas e informações sobre casamentos anteriores, se houver. O artigo 1538 garante que a celebração seja suspensa se algum dos noivos recusar declarar sua vontade livre, se não for espontânea ou se arrepender do momento. Nesse caso, o noivo ou a noiva não pode se retratar no mesmo dia. Nada de brincadeirinhas do dia do casamento, hein, gente? Há também regras para situações especiais, como é o caso da moléstia grave de um dos noivos. O casamento pode ser celebrado no local em que se encontra o enfermo, com testemunhas alfabetizadas. Isso está disposto no artigo 1539 do Código Civil. No artigo 1540, também temos o risco iminente de vida, em que dispõe que o casamento pode ocorrer sem autoridade na presença de 6 testemunhas.
O juiz, depois de confirmar a validade do casamento, ele manda registrar, retroagindo os efeitos à data da cerimônia. Por fim, o casamento pode ser realizado por procuração, com poderes especiais, conforme dispõe o artigo 1542, com validade de até 90 dias. A revogação do mandato deve ser feita por instrumento público, e se o casamento ocorrer sem que a revogação fosse conhecida, o mandante responde por perdas e danos. Em resumo, essas regras garantem que o casamento seja formal, público e seguro, preservando os direitos de ambos os cônjuges e dando validade jurídica à união, mesmo em situações especiais ou emergenciais. Aqui no Brasil, o casamento é formalmente comprovado pela certidão de registro. Se, por algum motivo, o registro estiver perdido ou faltar, qualquer outra prova pode ser admitida para demonstrar a união. Quando o casamento é celebrado no estrangeiro por brasileiros, ele deve ser registrado no Brasil em até 180 dias após o retorno de um ou ambos os cônjuges, no cartório do domicílio ou, na falta dele, no primeiro ofício da capital do estado. Mesmo que um dos cônjuges não pudesse manifestar vontade ou já tenha falecido, o casamento não pode ser contestado em prejuízo da prole, salvo se houver prova de que algum dos cônjuges já era casado quando ocorreu o casamento impugnado. Se a prova do casamento vier de processo judicial, o registro da sentença no cartório produz todos os efeitos civis desde a data da celebração. E se houver dúvida entre provas a favor ou contra o casamento, a lei considera que ele ocorreu, se o casal viveu ou viveu na posse do estado de casados. Mas, meninos, é importante falar para os nossos ouvintes que em certas situações o casamento, né, pode ser considerado inválido ou anulável. Um casamento é considerado nulo quando ocorre de forma totalmente proibida, como nos casos de impedimentos legais. Qualquer pessoa interessada ou o Ministério Público pode pedir a nulidade nesses casos. Já o casamento anulável ocorre quando há problemas que não tornam a união automaticamente inexistente, mas que permitem sua anulação. Por exemplo, se uma das pessoas era muito jovem e não tinha autorização dos responsáveis, se houve erros sobre quem era o outro cônjuge e outros. É importante destacar que apenas quem sofreu o problema ou erro pode pedir anulação. E se o casal conviveu mesmo sabendo do vício, o casamento pode ser válido ou validado, né? Mesmo que um casamento seja nulo ou anulável, se ele foi celebrado de boa fé, os efeitos permanecem válidos para os cônjuges e para os filhos até que uma decisão judicial seja tomada. Já que você tocou nesse ponto, Clênio, a gente vai passar agora para a eficácia do casamento. Ele cria um vínculo de companheirismo e responsabilidade mútuas. O casal assume deveres importantes como fidelidade, vida em comum, mútua assistência, sustento e educação dos filhos, além de respeito e consideração, né, gente? As decisões sobre a direção da vida familiar devem ser tomadas em colaboração. Se houver desacordo, o juiz pode intervir, sempre visando o interesse do casal e dos filhos. Cada cônjuge contribui para o sustento da família na proporção de seus rendimentos, independente do regime de bens. O casal escolhe o domicílio conjugal, mas cada um pode se ausentar por razões profissionais, interesses relevantes ou responsabilidades públicas. E se um dos cônjuges estiver afastado por longo período, como prisão, interdição ou doença, o outro pode exercer sozinho a direção da família e administrar os bens. Ana Clara, outro ponto que temos que falar para os nossos ouvintes é a respeito do pacto antenupcial. Muito importante nessa questão. Claro, Clênio, bora abordar esse assunto. Então, Nicole, o pacto antenupcial é um contrato feito antes do casamento, mas para que ele seja válido, alguns cuidados legais precisam ser observados. Primeiro, ele precisa ser feito por escritura pública. Se isso não acontecer, o pacto é considerado nulo. Além disso, ele só se torna eficaz se o casamento realmente ocorrer. Ou seja, sem o casamento,
o pacto não produz efeitos. Se um dos noivos for menor de idade, a eficácia do pacto depende da aprovação de seu representante legal, salvo nos casos em que a lei exige obrigatoriamente a separação de bens. O pacto também não pode contrariar a lei. Qualquer cláusula que vá contra uma disposição legal absoluta é considerada nula. No caso do regime de participação final nos aquestos, o pacto permite que os noivos estabeleçam regras específicas, como a livre disposição de bens imóveis, desde que sejam particulares, ou seja, não adquiridos com recursos comuns do casal. Por fim, para que o pacto tenha efeito perante terceiros, ele precisa ser registrado em um livro especial no cartório de registros de imóveis do domicílio dos cônjuges. Sem esse registro, terceiros não são obrigados a respeitar as cláusulas do pacto. Né, Ana Clara? Isso mesmo. Já que você adentrou nesse ponto, eu vou puxar aqui para a gente falar dos regimes de bens. O Código Civil, ele prevê 4 tipos de regimes de bens: a separação total de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Cada regime tem suas regras e peculiaridades. Separação de bens. Tudo que cada um adquiriu antes ou depois do casamento continua sendo da propriedade individual. Não há divisão em caso de separação. Esse regime é obrigatório para quem tem mais de 70 anos. Por exemplo, comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos durante o casamento são comuns ao casal, enquanto os que cada um tinha antes e os recebidos por herança ou doação permanecem individuais. Eu aconselho, quando vocês for casar por comunhão parcial de bens, hein? Comunhão universal de bens. Todos os bens de cada cônjuge adquiridos antes ou durante o casamento passam a ser comuns, inclusive dívidas. E participação final nos aquestos. Cada cônjuge mantém seus bens próprios, mas na dissolução do casamento tem direito à metade dos bens adquiridos pelo casal durante a união. Parabéns, meninas. Eu acredito que os nossos ouvintes estão satisfeitos com as nossas arguições e colocações sobre o casamento, né, Nicole? É isso aí. Isso mesmo, Cleide. Chegamos ao fim do episódio. Esperamos que essa conversa sobre casamento, regime de bens e pacto antinupcial tenha ajudado os ouvintes a entender melhor como funciona o direito civil na vida real. Isso mesmo. Finalizamos aqui, espero que tenham gostado. Agradecemos vocês por nos ouvir e até a próxima.